Fazer a leitura então, Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 ao 8. O anúncio da queda de Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Porquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Versículo 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém. Então tá aí a nossa nova capa, com referência ao capítulo 18. E aí está o capítulo 18, versículo 1. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Esse anjo me chama muito a atenção, que ele tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Então os títulos, a destruição da Babilônia literal seria o principal de todo esse capítulo 18. Aqui é a continuação e fim da sétima taça de Apocalipse 16, versículo 17. Podemos trazer um outro subtítulo, Babilônia, aqui nos primeiros versículos. E a acusação da Babilônia literal, que iria do versículo 1 ao versículo 3. Vamos aos comentários. A expressão depois destas coisas prova que os eventos de 18, de 1 a 24, acontecem depois daquelas de 17, 1 ao 18. E que essa passagem de Apocalipse 17 está entre parênteses e se cumpriu 3 anos e meio antes da sétima taça e da destruição da Babilônia literal. A terra foi iluminada por seu esplendor. Alguns textos eu vou deixar aqui, até mesmo por conta de que eu coloquei esses textos mais focando no Senhor. Isaías 60, do 1 ao 3, por exemplo. Aqui falando da glória da Nova Jerusalém. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Mais focado então ao próprio Senhor. E a gente vai para esse outro autor, bem no rodapé aqui. Vi outro anjo descer do céu. Parece que esse anjo é diferente dos anjos de Apocalipse 17. Tinha grande poder, ele é mais importante que qualquer um dos 7. A terra foi iluminada com a sua glória. Transmite a impressão de que esse anjo, que precede imediatamente a vinda de Cristo, deve ser necessariamente um dos mais importantes, senão o mais importante anjo na criação de Deus, por causa da magnificência dessa vinda
e especialmente daquele que está vindo. Pode ser Gabriel ou Miguel. Apocalipse 18, 2 e 3. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. 16 diferenças entre as duas Babilônias. A Babilônia simbólica, aquela mística que a gente viu em Apocalipse 17, e essa Babilônia agora, Babilônia literal, que é a cidade. Mistério. A Babilônia de Apocalipse 17 é simbólica. A Babilônia literal de Apocalipse 16, 17 ao 21 e todo o capítulo 18 não é. Uma é um mistério, Apocalipse 17, a outra não é. Tudo em Apocalipse 17 é explicado. Tudo é tão claro que nada precisa ser explicado lá em Apocalipse 16 e também aqui, capítulo 18. João admirou-se com uma, mas não com a outra. Uma está sobre a besta, que é a mulher, a outra não. Um anjo promete contar a João tudo sobre o mistério, a Babilônia. E vários anjos falam da Babilônia literal, aqui em Apocalipse 18. Uma é chamada de a mulher, a grande prostituta, etc. A outra não. Nomes são escritos sobre uma, e isto não se aplica a outra. Mistério, a Babilônia, era algo novo para João. A Babilônia literal não era. Uma não é mencionada pelos profetas, a outra, a Babilônia literal, é mencionada muitas vezes. Uma faz-se rica enganando os homens, que é a lá de Apocalipse 17. A Babilônia literal enriquece os outros. Uma é destruída pelo homem, a Babilônia simbólica, a Babilônia mística, ela é destruída pelos reis e pelo anticristo. Por isso que ele se refere aqui, ó. Uma é destruída pelo homem, a outra é destruída por Deus, que é essa de Apocalipse 18, nós vamos ver no final do capítulo. Os homens alegram-se com a destruição de uma, eles lamentam pela destruição da outra, a Babilônia literal. Deus põe no coração dos homens a destruição de uma e não a destruição da outra. Os homens não poderiam destruir o mistério, a Babilônia, numa hora, como acontece com a Babilônia literal. 30 artigos do comércio são mencionados na Babilônia literal. Nenhum é mencionado no mistério, a Babilônia. 7 semelhanças entre as duas Babilônias. Ambas se prostituem com reis e nações. Ambas derramam o sangue dos santos. Ambas têm cálices de pecado. Ambas são uma cidade. Ambas são assoladas. Ambas são chamadas de a Grande Babilônia. E ambas se vestem de escarlata e de púrpura e são adornadas com pedras preciosas. Aqui 31 fatos sobre a Babilônia literal, que é essa que a gente começou o nosso estudo agora. Então, a reconstrução da Babilônia. A Babilônia como uma cidade literal é mencionada no cumprimento de muitas coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento. Zacarias pronunciou a reconstrução da Babilônia. A Babilônia deverá ser novamente um grande centro comercial. A Babilônia deverá ser novamente um grande centro religioso. Suas feitiçarias enganarão todas as nações depois do arrebatamento. Ordens para que os santos sejam martirizados partirão da Babilônia. A Babilônia será destruída no final desta era, final da grande tribulação. O tempo da destruição da Babilônia. No dia da restauração final de Israel, no dia do Senhor, no final da grande tribulação,
sob a sétima taça, quando os planetas forem atingidos. Não vou citar nenhuma referência, tá? Vou deixar para vocês lerem depois. Quando o mundo for castigado por causa de seus pecados, quando for dado a Israel domínio sobre os seus opressores, quando Israel entoar o seu cântico de vitória, no segundo advento e no começo do milênio, vai ser o tempo então da destruição da Babilônia. Como a Babilônia será destruída? Nós estamos falando da cidade aqui. Por meio de um terremoto, por meio de uma destruição sobrenatural, subitamente, numa hora, pelo fogo do céu, com violência, pela terra ao tragá-la, por Deus, como ele destruiu Sodoma. A extensão da destruição da Babilônia é o último título aqui. Nunca mais será habitada. Os árabes e os pastores nunca mais habitarão nela depois disso. A destruição vai ser total. Nunca mais será encontrada. Seu lugar será uma das entradas do inferno. Às margens desta cavidade do inferno, as feras do deserto repousarão. E o último fato aqui sobre essa Babilônia literal: os homens irão admirar-se com tal destruição. Nenhuma das passagens anteriores ainda se cumpriu literalmente. Por isso, devem referir-se a uma prosperidade e destruição futura da Babilônia. A sua destruição, prenunciada juntamente com as cidades das nações, prova que se faz uma referência a uma cidade literal. Nos tempos do Novo Testamento, a Babilônia ainda era uma cidade com uma igreja cristã. Isso está lá em 1 Pedro 5,13, de fato. 500 anos depois, o Talmud babilônico foi escrito ali. Desde então, ela não tem sido destruída de acordo com as referências anteriores. Ainda hoje, há uma cidade chamada Hila, na verdade é Al-Hila, com uma população de quase 450 mil habitantes. Isso aqui atualizado para o ano de 2018. E ela foi construída ao sul do antigo lugar da antiga Babilônia, muito próximo ali, bem ao sul de Bagdá, onde é a capital do Iraque. O solo é extremamente fértil e engenheiros estimam que os rios Eufrates e Tigre poderiam irrigar 7 milhões de acres no inverno e 3 milhões no verão, para a produção de diversas colheitas. Todo o Oriente é rico em petróleo e outros minerais. Uma cidade comercial chamada Babilônia poderá ser construída ali em poucos anos. Esta cidade será a capital do Anticristo, antes de ele entrar na Palestina, para fazer do templo dos judeus a sua capital. Aqui falando durante os últimos 3 anos e meio desta era. Ainda que ignoremos todas as profecias anteriores do Antigo Testamento, somos forçados a crer em uma cidade literal para o cumprimento de Apocalipse 14, 16 e 18.